Ok. Acho que a gente vai começar. Ok. Vamos dar início, então, à nossa live. Inicialmente, boa noite para todos e todas, ou bom dia, eu não sei a que horário cada pessoa vai assistir essa nossa live, mas uma boa noite para todos e todas que estão nos acompanhando através aqui do Facebook, da nossa FENATRAD, nas redes sociais. Agradecer aqui a doutora Luana, a doutora Juliane, doutora Jana Silverman, doutora Thais, e a doutora Milena Calazans, que estão aqui com a gente nessa noite para debater esse tema tão espinhoso para nós, trabalhadores e trabalhadoras domésticas, que é o tema do trabalho análogo à escravidão, que nos últimos meses, com a pandemia, botou a cara e tem assustado a gente e traz esse desafio de fazer essa discussão e juntos buscarmos aqui mecanismo de combate, de denúncia desse tipo de prática, que isso já era para ter sido ultrapassado há muito tempo, não cabe mais na sociedade moderna, com tantos avanços tecnológicos, a gente deve se debater com casos de trabalho escravo no trabalho doméstico, principalmente no trabalho doméstico, que traz esse laço de afetividade entre as pessoas, é uma coisa quase que inacreditável, mas é uma realidade, e a gente vai contar aqui com as nossas companheiras, com as nossas palestrantes, que vão nos ajudar aqui a discutir e a encontrar respostas aqui para essa questão do trabalho análogo à escravidão. Tem uma pergunta aqui, a doutora Luana, que vai começar a nossa live fazendo a sua fala, doutora Luana, pergunta-se por que análogo à escravidão e não simplesmente trabalho escravo. Eu passo a palavra para a doutora Luana abrir a nossa palestra, a nossa live. Seja bem-vinda, doutora Luana. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. A palavra é sua. Eu que agradeço, Francisco. Muito obrigada. Boa noite a todos e todas. Queria rapidamente agradecer muito o convite da FENATRAD para poder estar aqui hoje. Me sinto muito honrada e muito privilegiada de poder estar discutindo com vocês sobre um tema, como disse Francisco, muito espinhoso, né? Eu queria trazer algumas reflexões que a gente tem feito lá no IPEA já há alguns anos sobre trabalho doméstico, e particularmente agora no processo da pandemia, que eu acho que podem nos ajudar e nos dar algumas pistas para entender, né, essa questão essa permanência do trabalho doméstico ainda em condições análogas à escravidão, né? Então, eu queria voltar um pouco na fundação do trabalho doméstico, propriamente dito, né? Quer dizer, o trabalho doméstico no Brasil, ele se funda através da junção de três características, né, da nossa sociedade, e que vão marcar a nossa história de opressão, de exclusão e de desigualdades, né? Então, são as desigualdades raciais, que têm a sua origem, né, na questão da escravidão, as desigualdades de classe, né, uma coisa que nos marca enquanto sociedade é uma desigualdade de classe, né, de renda, e a desigualdade de gênero, que vai nos remontar ao patriarcado. Então, é em cima desse tripé, desses três pezinhos, que o trabalho doméstico se constrói, e se constrói da forma como ele existe hoje, né? Um trabalho precário, um trabalho desvalorizado, um trabalho não reconhecido, né? E um trabalho que muitas vezes se dá, que é exercido muitas vezes da forma análoga à escravidão. Eu falo análogo à escravidão porque a gente formalmente, né, eliminamos a escravidão do Brasil no final do século XIX, mas como a gente sabe, a distância entre o formal e a vida real, né, como a nossa vida todos os dias nos mostra, é muito diferente, né? Então, essa condição do trabalho doméstico, de precariedade, de exploração, de abusos, né, de informalidade, ela é uma condição estrutural. E que condições conjunturais, como, por exemplo, a pandemia, vão ajudar a reforçar essas condições de vulnerabilidade e de precariedade do trabalho. Porque o trabalho doméstico, a precariedade desse trabalho é estrutural, quer dizer que não pode ser mudado? Não, claro que não. A gente construiu o trabalho doméstico a partir de um conjunto de normas e valores de discriminação, de desigualdade, de preconceito, que a gente pode desconstruir e reconstruir, né? Existe uma luta de décadas, de séculos,
dos trabalhadores e das trabalhadoras para a construção de um novo modelo de trabalho, que seja mais digno, mais solidário, mais humano, né? No entanto, se ele é estrutural, significa que os entraves que a gente vai enfrentar são maiores e são mais fortes, são mais pesados. E que muitas vezes 2 passos que a gente demora 1 década para dar para frente, a gente dá 8 passos para trás em 1 mês ou em 1 ano, como foi esse ano da pandemia, né? Ainda mais quando a gente percebe que essa luta pela reconstrução do trabalho doméstico como um trabalho digno, ela é uma luta que vem basicamente da classe trabalhadora, né? A gente tem não existe uma política do Estado, não existe fiscalização do trabalho, não existe qualificação das trabalhadoras, não existe oferta de cursos, enfim, o trabalho é socialmente desvalorizado, desreconhecido, mal remunerado, informal, né? Mesmo a pandemia tendo nos mostrado que a elite brasileira não sabe viver sem o trabalho doméstico. Então, aí, inúmeros exemplos que a gente viu nesse último ano, né, de trabalhadoras de famílias de camadas de alta renda que durante a pandemia não podiam liberar os trabalhadores e trabalhadoras domésticas, né? Não por acaso as primeiras vítimas, né, no Brasil, no Rio de Janeiro, na Bahia, foram pessoas relacionadas ao trabalho de cuidados, 2 trabalhadoras domésticas e um porteiro de um edifício de alto luxo em São Paulo. Então, além disso, a gente continua existindo numa sociedade que tem uma mentalidade escravocrata ainda, que ainda é conivente com o abuso, é conivente com a subserviência, continua ainda, muitas vezes, enxergando o trabalho doméstico como uma ajuda, como um favor, como alguém que está quebrando um galho aqui para mim enquanto eu vou fazer alguma coisa ali. Fica mais 4 horas aqui para mim, só enquanto eu resolvo um negócio ali, porque afinal você é da minha família. Então, isso continua ainda existindo de forma muito frequente, né? Uma desculpa para que o trabalho dessas mulheres, né, em boa parte mulheres negras, pobres, seja cada vez mais explorado. Se as desigualdades, então, e as precariedades, elas são estruturais no trabalho doméstico, na sociedade, a pandemia não vai inovar e criar a precariedade do trabalho doméstico. Mas, como eu disse, a pandemia vai escancarar e aprofundar as desigualdades que esse trabalho doméstico que marcam o trabalho doméstico, né? Então, as trabalhadoras domésticas, nesse contexto da pandemia, elas estão muito expostas à contaminação, ao contágio pelo vírus. Primeiro, pela própria característica do trabalho que elas realizam, quer dizer, dentro da casa de uma família que não é a sua, na qual você não controla o movimento, né, das pessoas, onde elas vão, onde elas vêm, você não pode controlar a qualidade do isolamento social que a família empregadora faz. Você está lidando com corpos, com fluidos, né, com os objetos dessas pessoas. Então, a natureza do trabalho, que é um trabalho também relacionado aos cuidados, já favorece muito a exposição ao vírus. Um segundo elemento é pela própria precariedade do trabalho. Se é um trabalho muito informal, né, essas mulheres, então, têm muita ameaça de demissões. E na demissão, no trabalho informal, você perde a renda. Né? Então, essas condições, elas vão fazer com que, no contexto da pandemia, muitas trabalhadoras, elas acabem tendo que se submeter a um trabalho em condições análogas à de escravidão. Muitas vezes, sabendo que esse trabalho está fora do que deveria ser, muitas vezes não. Né? Uma matéria que circulou muito agora nos últimos dias, né, sobre a situação do Sindicato de Trabalhadoras Domésticas na Bahia, né, que recebeu muitas denúncias de trabalhadoras que estavam presas na casa dos seus empregadores no processo da pandemia. Uma trabalhadora falava, olha, eu sei que isso aqui estava errado, mas eu não sabia como sair daquilo. Era um emprego que eu tinha e eu não sabia onde buscar ajuda, né? Então, essa situação das próprias características do trabalho, né, da precariedade, da exploração, da vulnerabilidade, favorecem que, num contexto como esse que a gente está vivendo, o trabalho análogo à escravidão ganhe terreno, né? E o que se considera, então, um trabalho análogo à escravidão? Né? Então, acho que depois as nossas companheiras aí vão falar mais sobre isso, mas são 6 características que podem ocorrer isoladamente, não precisa acontecer a 6 para ser um trabalho análogo à escravidão. Então, submissão do trabalhador a trabalhos forçados, a uma jornada exaustiva, a condições degradantes de trabalho, restrição de locomoção, vigilância ostensiva no local de trabalho para restringir essa locomoção, e a posse de documentos ou objetos pessoais do trabalhador também para restringir a locomoção. Então, o que a gente pode pensar olhando para a pandemia? Eu acho que a gente pode olhar para a discussão do trabalho escravo e considerar a pandemia uma grande lupa.
as situações de trabalho análogo à escravidão no trabalho doméstico, elas já existiam, né? A gente sempre tinha algum caso de uma trabalhadora que foi resgatada, né, em alguma casa que estava vivendo há muitos anos. Agora, na pandemia mesmo, a gente teve alguns resgates de trabalhadoras domésticas em situações análogas à escravidão. Eu penso que a pandemia é uma lente que a gente coloca para dar magnitude a alguns fenômenos que eram um pouco menos visíveis, mas não inexistentes, né? E eu acho que a pandemia vai, então, inovar. Eu acho que a inovação que a pandemia traz é um novo tipo de condição análoga à escravidão, porque aquela tradicional no campo do trabalho doméstico era a trabalhadora que fica presa ali, em alguma dessas condições que eu li aqui para vocês. Com a pandemia vem a tal do, olha, fica aqui porque é mais seguro para a gente. Então você está presa aqui, mas é mais seguro para a gente. É uma nova roupagem do trabalho análogo à escravidão, tentando se dar um pouco mais de humanização a essa situação, de preocupação com você, afinal, você é da minha família, trabalhadora da minha família, quando por trás tem muito mais coisa do que isso, né? Então, acho que só pensando aqui em 3 pontos daqueles elementos que caracterizariam o trabalho análogo à escravidão, restrição de locomoção, jornada exaustiva e condições degradantes, esse novo modelo da pandemia, do fica na minha casa durante a pandemia inteira, porque a gente está mais seguro, a gente já pode caracterizar esse processo, né? Porque, na verdade, essas trabalhadoras, elas não estão escolhendo ficar por livre e espontânea vontade 1 ano, 6 meses, 4 meses na casa dos seus empregadores, longe das suas famílias. As condições, né, de vida que elas têm, né, as condições de precariedade do trabalho, e as condições da sociedade agora, onde não existe emprego sobrando, onde não tem auxílio governamental para dar suporte para essas trabalhadoras. A gente está vendo agora voltar, né, as pessoas voltarem a cozinhar a lenha. Então, a gente não está falando de um momento social em que as pessoas podem simplesmente abandonar os empregos e ter suporte estatal, né, ter um seguro-desemprego, ter um auxílio, o auxílio emergencial que agora você vai aprovar, de R$ 175, no momento em que o gás custa 100, um pão francês custa R$1. Então, na verdade, não existe nenhum suporte para essas trabalhadoras. Então, muitas vezes, elas acabam se submetendo a essas condições, nessa ideia que o empregador fala de, olha, fica aqui porque a gente se protege. Na verdade, o que o empregador está preocupado é que ele não consegue controlar a vida dessa trabalhadora quando ela está fora daquele espaço doméstico da casa dele, né? Mas você tem que pensar pelo outro lado, a trabalhadora agora vai ter que viver, está tendo, né? Muitas estão tendo que viver no domicílio dos seus empregadores, sem também controlar absolutamente nada dos movimentos e do isolamento social que esses empregadores fazem, né? Além da relação do trabalho, a gente sabe que o trabalho doméstico envolve uma relação de muita hierarquia e subordinação. Então, essas trabalhadoras, elas não têm condições, poder de restringir a locomoção dos empregadores, de impedir que eles saiam e vão se aglomerar nos bares, vão se aglomerar nas festas, que vão se aglomerar em viagens, né? Quando a gente sabe que quem trouxe a pandemia foram as camadas mais altas, né? Que trouxeram a pandemia para o Brasil. Uma pandemia que veio de fora, né? Os primeiros casos aí, muitas pessoas de camadas altas estavam vindo da Itália e trouxeram a doença, e a primeira morte no Rio de Janeiro, uma trabalhadora doméstica, né? Então essas trabalhadoras ficam na casa dos patrões ininterruptamente, com trabalhos exaustivos, tá? Meu tempo está acabando, mas eu estou acabando aqui também. Com trabalhos exaustivos, jornadas ininterruptas, sujeitas a todo tipo de abuso, exploração do trabalho. Eu acho que só queria lembrar que esse último caso, né, do menino Henry, né, onde a babá, enfim, a morte, o assassinato horrível dessa criança, né, em que a babá está sendo colocada no centro da discussão, que ela foi forçada a mentir, né, para poder proteger os empregadores, tinha que conviver com aquela situação ali dentro daquele domicílio, ela não teve a possibilidade de estar afastada do emprego e estar em isolamento social nesse contexto da pandemia, e aí essa convivência, né, permanente, ela teve que passar, inclusive, por situações como essas, né, aguentando ameaças, enfim. A responsabilidade para garantir as condições de vida, Isabel, da trabalhadora é do empregador, oferecendo equipamentos de proteção individual adequados, oferecendo transporte adequado, mas é também do Estado, que tem que fiscalizar
o trabalho, garantindo proteção, condições dignas de trabalho, acolhimento, orientação para cada uma das trabalhadoras e trabalhadores domésticos que existem no país. Não importa se esse trabalho é realizado dentro ou fora do domicílio, a inviolabilidade do lar, ela já foi, não é um princípio absoluto, a Lei Maria da Penha, quando foi aprovada, mostrou isso, né? O Estado tem que fazer a sua função de fiscalizar e garantir os direitos trabalhistas e os direitos da dignidade de cada uma dessas pessoas que estão nessa condição de trabalho, especialmente no contexto da pandemia. Para finalizar, só queria dizer que as trabalhadoras domésticas tiveram que escolher, estão tendo que escolher todos os dias, entre o direito ao isolamento social e, portanto, a sua vida, ou o desemprego. E a informalidade leva essas mulheres, ao perderem os seus empregos, a não terem auxílio, a não terem seguro-desemprego, a irem para a fome e também colocarem as suas vidas em risco e a das suas famílias, porque muitas vezes são arrimos de família, né? A categoria de trabalho doméstico se reduziu em 1/3, então hoje a gente está falando de menos de 5 milhões de trabalhadoras domésticas já no Brasil. Tem recuperado muito lentamente, uma categoria que tem se recuperado muito lentamente. Foi a segunda maior categoria afetada pela pandemia e é a segunda categoria que mais lentamente tem recuperado os postos de trabalho. Seja porque as famílias não conseguem mais, também não têm recurso para empregar, seja pelo meio do contágio, seja porque as trabalhadoras também saíram. O que eu acho que é fundamental para a gente defender nesse momento da pandemia como uma alternativa para que a gente não precise conviver com situações análogas de escravidão nesse momento, enfim, seria uma coisa a mais, né? Porque a situação análoga de escravidão a gente já convivia antes da pandemia. Eu acho que é essencial lutar pelo auxílio emergencial digno, que não seja um auxílio de R$170, e por vacinação prioritária. A gente falava antes em testagem prioritária, hoje a gente fala em vacinação prioritária para esse grupo, que é um grupo vulnerável, é um grupo que garante a reprodução da sociedade, da vida, e tem que ter a vacinação garantida como prioridade. Só assim a gente vai conseguir garantir para essas trabalhadoras e esses trabalhadores o direito mais fundamental, que é o direito à vida de todas e de todos nós, né? Bom, acho que era isso. Desculpa que eu passei um pouquinho do tempo, mas agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Ok, doutora Luana do IPEA, muito obrigado pela sua fala. A senhora traz uma série de elementos que vai nos ajudar a criar estratégias de enfrentamento e, de fato, como a senhora diz, acho que há uma das vacinas para esse trabalho semi-escravo seria um auxílio emergencial minimamente digno de pelo menos um salário mínimo. Isso ia forçar a sociedade a ter um respeito maior pela nossa categoria. Muito obrigado. Eu vou passar a fala agora para minha companheira Isabel, que nos dá a alegria de estar aqui conosco nessa noite. Boa noite, companheira Isabel. Eu não estou te ouvindo, não estou te ouvindo. Não te ouço, Isabel, não. Você me ouve bem? Eu não estou te ouvindo, não estou te ouvindo. Eu não sei se as meninas te ouvem, né? Eu não estou conseguindo te ouvir. Não sei se o nosso público te ouve. Bem, eu vou então, Isabel, para a gente não ter problema de atraso de horário, chamar a próxima pessoa que vai nos dar a alegria de tratar desse tema aqui com a gente, que é a doutora Juliana Mombelli, do Ministério Público. Doutora Juliana, mais uma vez, boa noite. Eu estou com um problema aqui com a minha companheira Isabel, queria fazer uma saudação, mas ela não está com áudio. Então, eu faço esse trabalho de passar a palavra para a senhora tem 10 minutos para fazer sua fala a respeito desse tema do trabalho análogo à escravidão no trabalho doméstico. A palavra é sua. Tá certo. Boa noite, Francisco, boa noite para todas as pessoas que nos assistem. Eu não posso deixar de iniciar minha fala dizendo que é uma alegria estar aqui, uma honra
participar desse evento com essa categoria, né, tão importante e apresentar um pouquinho da atuação do Ministério Público do Trabalho no enfrentamento do trabalho escravo e de condições análogas a de escravo, né, como já a palestrante que me precedeu já explicou a diferença, né, e mostrar também a dificuldade que nós temos, né, nesse enfrentamento. Como o nosso tempo é curto, eu vou até anotar aqui, iniciar o cronômetro, eu vou fazer minha fala em cima da indagação que a FENATRAD me encaminhou quando fez o convite para essa apresentação, que seriam quais os elementos que permitem a caracterização do trabalho escravo. A exploração do trabalho em condições análogas a de escravo é um crime e está prevista no artigo 149 do Código Penal. A Luana já comentou, né, que são várias situações, vários elementos que configuram, que podem acontecer de forma isolada ou de forma conjunta numa mesma situação, que são jornada exaustiva, trabalho forçado, servidão por dívida e as condições degradantes de trabalho. Essas condições degradantes de trabalho é sempre importante ressaltar que são aquelas condições que são incompatíveis com a dignidade humana. Elas são condições que se caracterizam pela violação de direitos fundamentais, que podem colocar em risco a própria saúde e a própria vida do trabalhador. E também a gente considera trabalho em condições análogas a de escravos por equiparação a condição de cerceio do uso de qualquer meio de transporte, de forma a manter o trabalhador preso no ambiente de trabalho, a vigilância ostensiva e também a situação em que o empregador se apodera de documentos pessoais daquele trabalhador, e aí ele não pode deixar o ambiente de trabalho porque ele não tem acesso aos seus documentos. Como eu disse, esses elementos podem vir juntos ou isoladamente, e não é apenas a ausência de liberdade, hoje em dia, que faz um trabalhador escravo. O moderno conceito de trabalho escravo no Brasil, reconhecido, inclusive, pela OIT, é de ausência de dignidade. E como isso acontece, então, no trabalho doméstico, né? O trabalho doméstico no Brasil já começou escravo. Né? É só lembrar da questão na época da escravidão formal, que haviam as amas de leite, as cozinheiras, a diferença dos trabalhadores, a casa grande, senzal. O país teve uma legislação muito tardia, depois da abolição da escravatura formal, uma legislação muito tardia, protetiva dos direitos dos domésticos. É só lembrar que a primeira legislação específica para domésticos aconteceu em 1972, e a PEC das domésticas, que veio em 2013, só foi regulamentada em 2015, ou seja, há pouquíssimo tempo atrás, né? E até hoje, a categoria se ressente da ausência de normas de regulamentação de saúde e segurança no ambiente de trabalho, que são normas que poderiam ser específicas, que são específicas para muitas categorias, mas para o ambiente doméstico, infelizmente, ainda não existe. Então, esse é um problema a ser enfrentado. Outro grande problema também, como já dito também pela palestrante que me antecedeu, é a questão da informalidade, da precariedade. O Brasil tem o maior contingente de empregados domésticos do mundo, sendo que desse contingente, 70%, né, estima-se que 70% estejam na informalidade. Então, realmente, é uma situação, é uma categoria muito sofrida, mas uma categoria que precisa urgentemente que seja receba o amparo do poder estatal. E aí eu falo como Ministério Público do Trabalho, eu concordo com tudo que foi dito pela palestrante que me antecedeu, exceto com uma questão, com um ponto. A fiscalização, sim, a fiscalização pode não ser suficiente, a fiscalização pode ser insuficiente para a maioria, para muitos casos que a gente vem encontrando, mas existem órgãos de proteção ao trabalho. Esses órgãos a gente pode considerar a fiscalização do trabalho, que é o antigo Ministério do Trabalho, que agora migrou para o Ministério da Economia, e temos o Ministério Público do Trabalho, o órgão no qual eu integro,
E dentro do Ministério Público do Trabalho, nós temos uma coordenadoria específica para o enfrentamento do trabalho escravo e também enfrentamento do tráfico de pessoas, que muitas vezes, muitas vezes, o trabalho escravo também está vinculado ao tráfico de pessoas. Muito bem. Voltando à questão aqui do trabalho escravo doméstico. Além daqueles elementos que eu comentei, né, que já foram explicados, que estão lá previstos no artigo 149 do Código Penal, para configurar o trabalho escravo doméstico, nós também avaliamos uma questão, um fator muito importante que anda lado a lado com os elementos do 149, que é a verificação da capacidade de autodeterminação do trabalhador. Vejam, o trabalho doméstico, desculpe, como eu disse, é um trabalho que a grande massa dos trabalhadores ainda está na informalidade. Então, não é qualquer irregularidade trabalhista que vai configurar trabalho escravo. O trabalho escravo é a pior forma de exploração do trabalhador. Então, além dos elementos do 149, há que ser avaliada também a questão da capacidade de autodeterminação daquele trabalhador. Quando a fiscalização recebe uma denúncia, ela vai verificar também, ela vai avaliar também se aquele trabalhador se encontra numa situação de vulnerabilidade tão crítica, tão grande, que aquela pessoa perde a capacidade de se orientar, de dar rumo à própria vida, de se autodeterminar. São pessoas que são afastadas completamente de seus vínculos familiares, elas perdem as referências sociais, elas passam a viver ao largo da vida daquela família, daquele empregador, do tomador de serviço, e perdem totalmente a sua individualidade. Aí sim, a gente pode caracterizar verdadeiramente a condição de trabalho em situação análoga à de escravo. E muito bem, identificada a ocorrência desses elementos todos, identificada a situação daquele trabalhador, aí vem a atuação dos órgãos de fiscalização. E aí, eu diria que é uma das atuações mais difíceis, porque, infelizmente, a gente esbarra numa série de complicadores. Nós temos, como também já foi dito, a questão cultural, a facilidade que a cultura do povo brasileiro tem de aceitar a situação de escravidão doméstica, do trabalho daquela pessoa vinculada àquela família por anos e anos e anos a fio, sem reclamar, né, sem perdendo os vínculos familiares e com falsos vínculos com aquela família, como se fosse da família, não é um trabalhador. Temos também o óbice da invisibilidade das condições da prestação de serviço, ninguém sabe o que se passa dentro da residência, né, das pessoas, é muito difícil. E os denunciantes, quando identificam condições precárias e ruins, há um receio, um medo de denunciar pela facilidade de se identificar quem é o denunciante. Então, as pessoas com medo das represálias, né, acabam se retraindo e não procurando os órgãos oficiais, né? E também a gente não pode esquecer que existe a questão da inviolabilidade do domicílio. As fiscalizações dentro dos domicílios, elas só podem acontecer com autorização judicial. Eu não posso simplesmente ingressar num domicílio tendo uma denúncia de trabalho escravo se eu não obtiver uma autorização judicial ou se não houver a concordância. Se o dono da casa concordar, ok. Eu posso fazer a fiscalização sem problema, mas se não concordar, eu só posso adentrar com autorização judicial. Muito bem, adentrando a residência, identificando a situação de trabalho escravo, ou em trabalho em condições análogas a de escravo, muitas vezes a gente se depara, isso eu já presenciei pessoalmente em várias operações que eu já fiz, nessas situações, o que a gente chama de síndrome de Estocolmo da vítima. A vítima desenvolve uma relação tão tóxica com aquela família que ela não tem como, ela não aceita sair, ela não aceita se desligar, ela tem medo de sair e perder completamente as poucas referências que ela ainda tem de mundo. E aí, a gente precisa fazer todo um trabalho de apoio, de convencimento, né, para que a pessoa entenda que, mesmo que ela não queira, o resgate é necessário e será feito, porque há uma
ofensa à dignidade humana. O Estado não pode tolerar aquele crime acontecendo naquela situação. Então, mesmo que a pessoa não queira, vai haver o resgate, certo? E aí entra, eu estou quase esgotando o tempo, mas eu não posso deixar de falar que aqui no Rio de Janeiro nós temos um projeto que se chama Ação Integrada, que é um projeto mantido com verbas decorrentes de condenações de ações trabalhistas e mantidos e gerenciado pelo Ministério Público do Trabalho e desenvolvido pela Caritas Diocesana, que é um projeto que, no momento em que há um resgate de pessoas, de trabalhadores em situação análoga de escravo, seja doméstico, seja de outra atividade econômica, essa pessoa é acolhida e abrigada num primeiro momento. E ela é atendida por uma assistente social, uma psicóloga, e num segundo momento, essa pessoa, ela, após resolvida a questão da relação de trabalho, recebe as verbas trabalhistas, recebe indenização pelos danos sofridos, danos morais, essa pessoa ela é encaminhada para uma capacitação, ela recebe capacitação para ela poder retornar ao mercado de trabalho com alguma profissão. Claro, a depender, né, da vontade, do desejo dessa pessoa. Ou muitas vezes, se essa pessoa deseja voltar para o seio familiar, para um outro local, essa pessoa ela é encaminhada pelo projeto para a família. É um projeto que não é do poder público, é do Ministério Público do Trabalho, é uma política do Ministério Público, que o Ministério Público do Trabalho desenvolve em parceria com a Caritas, com verba, como eu disse, de ações trabalhistas. Encerro a minha fala deixando canais de denúncia do Ministério Público do Trabalho, que é a nossa página na internet, www.mpt, de Ministério Público do Trabalho, .mp.br, ou também pelo Disque 100. As denúncias feitas através do Disque 100 acabam sendo encaminhadas para o Ministério Público do Trabalho. Encerro, então, a minha fala com 11 minutos, e fico aqui à disposição para mais tarde, em eventual rodada de perguntas e considerações finais. Obrigada. Bel, assuma, Bel. Faça as honras, por favor. Ô, Bel, abra o seu áudio. Eu não lhe ouço, Bel. A senhora ouve? A senhora ouve, Isabel? Doutora Juliane, a senhora ouve, Isabel? Não ouço. Isabel, nós não estamos lhe ouvindo, infelizmente, Isabel. Bem, doutora Juliane, a FENATRAD agradece muito pelas suas palavras, né, pela sua explanação maravilhosa. A gente está aprendendo muito e isso vai servir como mais um instrumento para nós, os nossos sindicatos, né, se prepararem para o enfrentamento desse grave problema que nós temos no Brasil, que é essa questão do trabalho análogo à escravidão, o trabalho escravo mesmo, né? Eu queria fazer algumas perguntas, mas o tempo é muito curto. Eu vou lhe agradecer muito e chamar aqui a próxima palestrante. Eu espero que na reta final eu possa fazer algumas perguntas que eu gostaria de entender melhor da sua fala. Muito obrigado, doutora Juliane. Bel? Eu não lhe ouço, Bel. Que pena. Que pena que você não está... Você está com o microfone fechado. Seu microfone está fechado. Abra seu microfone. Não ouço. Francisco, Bem, ela pede para ela sair e entrar de novo, e talvez ter que autorizar o áudio e a câmera, pode ser isso também. Bel, a doutora Milena está aconselhando que você saia e entre novamente, pode ser que você não deu aquela autorização para habilitar o microfone, por favor. Eu vou tocando aqui com a doutora Milena, porque infelizmente o tempo é curto. Doutora Milena, é com muita alegria que a gente recebe a senhora aqui para ajudar a gente no entendimento, do enfrentamento desse grave problema que é o trabalho doméstico análogo à escravidão. A fala é sua, por favor.
Obrigada, Francisco, né, meu conterrâneo. Parabéns por toda a sua atuação à frente do Sindoméstico Bahia. Queria primeiramente agradecer o convite, né, e essa confiança que a FENATRAD tem em nosso trabalho, e saudar também as companheiras que me antecederam, a Luana, a doutora Juliana, né, a Thaís e a Jana, que estarão falando também depois de mim, né? E boa parte, assim, do que eu tinha anotado aqui para poder trazer como contribuição, né, já foram explanadas pela Luana, que deu essa visão geral sobre as características do trabalho doméstico remunerado, né, os desafios que são, a invisibilidade, né, o conceito, né, sobre trabalho análogo a de escravo, né, que a representante do Ministério Público do Trabalho, né, se deteve mais, e também um dos dificultadores, né, que é apontado, né, como um dificultador ou um desafio, que é a parte da fiscalização que foi tocada tanto por Luana quanto pela doutora Juliana, que é sobre a questão da dificuldade de fazer a fiscalização do trabalho doméstico, tendo o componente da inviolabilidade do domicílio, né, face ao princípio constitucional da proteção da casa, né, do domicílio das pessoas. Então, eu traria aqui um pouco, né, também das reflexões que nós tivemos enquanto FENATRAD, ao participar do grupo de trabalho que foi criado pela Comissão Nacional Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, a CONATRAE, entre o final de 2017 e meados de 2018, que culminou em um relatório sobre o trabalho doméstico em condições análogas de escravo, né? Ou condições análogas à escravidão, ou mesmo, às vezes, citados, né, no relatório como trabalho escravo, né? E nesse relatório, ele teve um aspecto, né, diferencial, que foi a contribuição das trabalhadoras domésticas, né, para trazer o componente de gênero e um reforço ao componente racial, né, aos trabalhos da Comissão Nacional, de perceber que as questões do trabalho doméstico extrapolam as questões somente das relações trabalhistas, né, que estão no cerne das questões de classe. Então, somente, né, fato das trabalhadoras domésticas, né, da FENATRAD, ter participado desse grupo de trabalho, né, dessas reuniões na comissão, já trouxe esse componente da necessidade de um olhar para a questão do trabalho, do enfrentamento, do combate ao trabalho escravo, do trabalho, né, análogo à escravidão, a partir também das lentes de gênero e da lente racial, né, que perfaz, junto com a questão de classe, como a Luana colocou, esse tripé do trabalho doméstico, né. Então, foram elencadas, assim, 4 dificuldades que concerne à identificação do trabalho doméstico em condições análogas à escravidão, né. Uma dessas primeiras dificuldades, diria, está na própria percepção, né, do que é o trabalho, de conhecer o que é o trabalho doméstico, isso por parte da sociedade, por parte dos operadores do direito, magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, e os servidores, né, e dos órgãos que já até trabalham com o combate ao trabalho escravo, mas que falta ainda uma percepção sobre o que é o trabalho doméstico remunerado, as características, né, a falta de conhecimento da própria legislação dos direitos que as trabalhadoras domésticas têm, e como elas conquistaram
e como foi conquistado esse direito no decorrer, né, desde a década de 30, com todo o trabalho que a Laudelina Campos fez, né, com seus primeiros passos na organização das trabalhadoras domésticas. Então, até nisso, assim, se tem dificuldade, né? Se já há divergência, às vezes, na compreensão entre magistratura, Ministério Público, né, do que é que caracteriza o trabalho, né, o trabalho escravo, digamos, contemporâneo, né, quais são essas marcas desse trabalho escravo contemporâneo, isso também se prolonga para a discussão do trabalho doméstico em condições análogas à escravidão, que é mais invisível ainda, e é invisível por conta dessas características já colocadas aí pelas anteriores, né? O trabalho doméstico não remunerado é invisível, o trabalho doméstico remunerado se torna invisível e vem, né, com o seu histórico de todo, do seu legado do período da escravização da população negra e indígena no Brasil. Então, essa seria uma das primeiras dificuldades, né? Essa invisibilidade, essa ainda falta de conhecimento sobre o trabalho doméstico em si, né? O trabalho doméstico remunerado em si. A outra, né, que foi bastante discutida, né, no grupo de trabalho, e também é uma discussão permanente dentro da FENATRAD e dos seus sindicatos, e foi mais permanente ainda, né, durante essa pandemia, principalmente durante o lockdown, que é quanto à fiscalização do exercício do trabalho doméstico, né, se estão sendo respeitadas ou não as regras, quais são as condições oferecidas lá de saúde, né, de proteção ao trabalho, dos equipamentos de proteção individual, né, que são mais ainda necessários no período da pandemia. E o que se percebeu é que isso, né, deixou muito a desejar, essa parte dessa fiscalização em si, seja no período do lockdown, do respeito ao direito de quarentena das trabalhadoras, mesmo naqueles estados que tiveram o decreto de lockdown e que não consideraram o trabalho doméstico como uma atividade essencial, né? E como é posto a norma, né, de fiscalização do trabalho doméstico, né, que por conta do princípio da inviolabilidade do domicílio, né, ele não se pode chegar e adentrar no domicílio de qualquer forma, tem que ser por uma autorização judicial, ou se não for por autorização judicial, dentro da linha que a representante do Ministério Público do Trabalho falou, né, tem que ter anuência do empregador, né, ou dos auditores fiscais encaminhados notificações anteriormente, isso precisa ser discutido, né, de forma geral, não só para a detecção do enfrentamento ao trabalho, né, em condições análogas à escravidão, mas em si também respeito, né, à dignidade da trabalhadora doméstica, para que não se chegue a situações de trabalho análogo à escravidão, que se possa fazer um trabalho preventivo. Há uma necessidade de ter que se discutir isso, né? E aí, uma das discussões é que, talvez, eu acho que no âmbito uma reflexão que faço, né, e principalmente a partir da edição da Lei Maria da Penha, né, e de todo o acumulado que os estudos feministas têm, né, sobre o espaço doméstico, é que talvez se possa ter respostas para essas questões, né, a partir desse olhar feminista, da lente de gênero nesse problema, porque a casa, ela é um local inviolável, sim, mas, né, a questão, por exemplo, da violência doméstica, ela desnudou essa casa, porque nessa casa é um ambiente também, né, a família é um ambiente também de práticas de violência, e que todos os membros ali devem ter a proteção estatal, inclusive, né, pela Lei Maria da Penha, as trabalhadoras domésticas, né, podem ser protegidas pela Lei Maria da Penha. Então, há que se ter um olhar diferenciado, né, sobre esse espaço. Ao se tratar com as relações de trabalho, né, do trabalho doméstico, como privadas e que deve ter essa proteção desse ambiente,
devemos também olhar como um espaço público, né? E a teoria feminista já coloca que, né, o espaço privado, né, o privado também é político, e por si é público também, né, por ser público. E as relações de trabalho em si, elas não são privadas, né, elas são protegidas até dentro das divisão do próprio direito, né, pelo ramo do, digamos assim, entre divisão do direito público e privado, nessa antiga divisão, ela até está dentro do ramo do direito público. Ou seja, né, se numa empresa o auditor do trabalho, né, tem acesso àquele ambiente, né, há-se também encontrar formas de ter essa proteção no ambiente da casa, né, por ter ali uma relação de trabalho, né, com uma outra pessoa que está prestando os serviços ali para aquela família, né, respeitando, e temos ainda como parâmetro a inviolabilidade do domicílio, mas que ela pode sim, né, ser revisto isso também por conta dessa relação, né, que o ambiente de uma casa, né, de uma família requer, que é a proteção de todos os seus membros, né? Isso era uma das dificuldades colocadas. A outra, que foi colocada como elemento peculiar, né, em relação ao trabalho doméstico, é a questão do afeto, né? Não é um simples elemento, ele é muito peculiar e não está presente, por exemplo, em outros casos, né, comuns de trabalho escravo, porque o afeto ele pode conduzir, né, a permanência da trabalhadora doméstica ali por anos, né, por décadas. Vários casos mostram isso, são 30 anos, 20 anos, 8 anos, ou no caso de Madalena, né, 40 anos envolvido, de pessoas que estão naquela situação e que muitas vezes, né, criam algum vínculo de afeto com aquela família, ou de subserviência, né, que precisa ser analisado como um componente mesmo, assim, é peculiar do trabalho doméstico, e ele precisa ser considerado com um olhar diferencial, né. Tem mais 2 outros elementos que eu já estou me estendendo, já passei aqui do tempo da minha fala, mas que nas considerações finais eu resgato. Então, gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando e no retorno eu acrescento os outros 2 pontos. Ok, muito obrigado. Bel, por favor. Oi. Me ouviu agora? Agora sim, agora estou te ouvindo. Que coisa boa! Que ótimo! Então, seja bem-vinda. Amém. Boa noite a todas e a todos que estão presentes nessa live e todos que nos ouvem. Querendo lembrar, antes de passar para a próxima palestrante, que nós estamos na nossa segunda live, né? Além de ser uma homenagem pelo Dia Nacional das Trabalhadoras Domésticas, é também uma live de solidariedade. Estamos arrecadando fundo para doar às companheiras que nós estamos vendo que estamos num contexto bastante precário e muito desemprego entre a categoria. Somos a segunda, há quem diga que é a segunda, há quem diga que é a terceira categoria que mais está desempregada, então já sabe que a precariedade bateu as nossas portas, e a pobreza e a fome. Então, estamos nessa segunda live de solidariedade também, para arrecadar a doação. Então, eu estou atrasada, então eu vou logo passar, eu tinha um comentário para fazer, mas eu vou logo passar para a terceira, né, a quarta palestrante, né, ainda consegui a quarta palestrante, que é a doutora Thaís Dumer Farias, né, ela é oficial técnica de princípios e direitos fundamentais do trabalho da OIT. Da OIT, exato. Só, Bel, complementando a sua fala, você lembrou que a nossa live é uma live solidária, eu queria deixar aqui o nosso Pix,
o Pix do Conselho Nacional das Trabalhadoras Domésticas, para quem tiver a disponibilidade de colaborar com a nossa campanha. O recurso arrecadado vai ser destinado à compra de cestas básicas para distribuir com essas companheiras que Isabel acabou de citar, que estão em situação de vulnerabilidade aí pelo Brasil afora. Passar a palavra, então, para a doutora Thaís. Por favor, doutora Thaís. Olá, boa noite, boa noite. Queria agradecer muito ao convite, para mim realmente é uma honra representar a OIT nessa discussão, uma discussão tão importante, tão relevante, tão delicada. As minhas colegas que me antecederam já falaram muita coisa, a gente está falando sobre o mesmo tema, a mesma pergunta, mas acho que foi muito apropriado ter sido a mesma pergunta para todo mundo, porque ela é tão complexa e pode ser vista de tantas maneiras e de tantas formas, que é bom, eu aprendi muito ouvindo a abordagem de cada pessoa sobre esse tema e sobre essas perguntas. Então, eu vou tentar, é um desafio muito grande, falar um pouco complementando as minhas colegas que me antecederam, e tentando ver o que poderia ser interessante, considerando a dificuldade tão grande que a gente está nos últimos dias de falar para a gente mesmo, quase, sabendo que tem pessoas que vão escutar, mas sem poder ouvir esse retorno de cada um e cada uma. Primeiro, a primeira pergunta que foi colocada era por que o trabalho em situação análoga à de escravo e não simplesmente trabalho escravo. Na verdade, tem vários conceitos, e o Brasil, em toda a discussão do movimento com relação ao trabalho forçado, trabalho escravo, análogo a escravo, escravo contemporâneo, discutiu que deveria ser importante usar, não na verdade, trabalho forçado, mas trabalho análogo a escravo ou escravidão contemporânea. Por quê? Porque quando a gente fala trabalho escravo, a gente está remontando a um período da história onde o trabalho escravo era legal, onde efetivamente existia esse trabalho. Se a gente continua falando trabalho escravo, a gente dá a entender que, de alguma maneira, é permitido em alguma situação. Então, ele não é permitido em nenhuma situação, isso tem que ficar muito claro. Por isso, um trabalho análogo, que é igual, da mesma forma, no sentido das suas características básicas. Então, a gente mudou muito o trabalho do que era o trabalho escravo na época da escravidão, do século passado e século retrasado. Sim, mudamos, mas o trabalho escravo, ou seja, a privação, a obrigação, aquele esforço sobre-humano, a falta de liberdade, permanecem em outras modalidades. Como já foi dito também, o trabalho doméstico, ele nasce já numa situação de servidão no sentido da servidão não voluntária, porque a servidão pode ser muito bom quando a gente trabalha com a área de serviço, que você está servindo alguém, fazendo uma comida, arrumando, isso é importante, é bom, é prazeroso, mas desde que seja feito com todos os direitos e com garantias como qualquer trabalhador ou trabalhadora. Então, é importante a gente ter em mente que todo o projeto e todo o trabalho que é feito e o que a gente está discutindo aqui é ainda um desafio que a gente já devia ter superado lá atrás, que é de colocar o trabalho doméstico no lugar de trabalho, de trabalhadoras, de trabalhadores, com todos os direitos assegurados, igual a qualquer outro. Não só com os direitos assegurados, mas com a sua dignidade, de um trabalho importante para o desenvolvimento de um país, da sua economia, da sua sociedade, um trabalho fundamental, um trabalho que tem lugar e que tem que ser respeitado. Então, por isso que a gente fala o trabalho análogo, ou seja, o trabalho que é parecido. As colegas também já falaram como que a gente caracteriza. Eu só queria reforçar um pouco que se fala muito servidão por dívida. O que é essa servidão por dívida? Lá na zona rural é de um jeito, com os trabalhadores que normalmente estão, com o trabalho doméstico pode ser de outra forma, mas ele aparece com muita frequência. Então, como é que ele aparece? Seja através de um caderno, que a pessoa que está contratando diz, olha, você comeu hoje, almoçou, custa R$10 o almoço, custa R$10 o jantar, o pão custa tanto, e no final do mês você está com uma dívida tão grande que você não recebe nada, e você tem que pagar a quem você está trabalhando. Então, você não recebe salário porque você tem aquela dívida. Então, de alguma maneira, você está sempre preso àquele trabalho, presa àquele trabalho, porque você precisa trabalhar em troca daquilo que você, da sua própria sobrevivência. Quando, na verdade, o trabalho ele tem que ser recebido com um salário e você usa seu salário da forma
como você acha que deve usar esse salário, de uma forma livre. Por isso que se falou também que o que caracteriza esse trabalho análogo a escravo, trabalho forçado, é a liberdade. Mas a liberdade não é só trancar a porta e dizer você não sai daqui. A liberdade também é não ter dinheiro para ir para lugar nenhum. A falta de liberdade também é não ter família em lugar nenhum e não ter outra alternativa de sobrevivência que não seja ficar naquela casa. Isso também é falta de liberdade. É falta de outras possibilidades. É você estar numa situação tão grande de exploração, de vulnerabilidade, que você não consegue nem pensar em uma outra saída. E a gente precisa compreender, como também já foi dito, que o trabalho doméstico está muito ligado ao tema do racismo. Impossível falar de trabalho doméstico e todas as violações sem falar do tema do racismo. Grande parte das trabalhadoras domésticas no Brasil são negras, e a gente tem, segundo os dados concretos, mesmo dentro da categoria das trabalhadoras domésticas, as trabalhadoras domésticas brancas são mais formalizadas do que as trabalhadoras domésticas negras. Então, vocês vejam que é impossível trabalhar o tema sem colocar o recorte de raça, que é um recorte muito forte e que nós ainda vivemos numa sociedade extremamente racista. Então, todos esses bloqueios do nosso histórico de escravidão, do nosso racismo, do nosso sexismo, ou seja, do nosso preconceito contra as mulheres, preconceito de gênero, isso tudo recai sobre o trabalho doméstico. Quando a gente estava falando no começo, né, algumas pessoas estavam dizendo, bom, será que na pandemia aumentou porque tem muita gente fazendo denúncia? Eu tenho dúvidas, porque às vezes, quando a denúncia aparece, é porque o tema está sendo discutido, e não porque ele aumentou. Então, o tema do trabalho forçado, do trabalho escravo contemporâneo doméstico, ele sempre existiu. Sempre existiram casos. Esses casos que estão aparecendo, eles começaram há 40 anos atrás. Já era trabalho análogo a escravo. Mas agora as pessoas, de alguma maneira, tiveram a possibilidade de falar. Talvez porque exatamente está tendo lives como essa, com discussões como essa, para falar sobre o tema. Porque, por incrível que pareça, você pode ser explorado e não compreender que está sendo explorado, porque você foi explorado sua vida inteira. Então, é mais difícil você saber que aquilo é exploração, porque aquilo quase se naturaliza. E o que a gente precisa fazer é deixar de ser natural qualquer forma de exploração do ser humano, ou de humilhação, ou de trabalho forçado, ou de violência. Isso precisa ser colocado como algo de gravidade. Então, também, o trabalho análogo escravo é considerado crime no Brasil. Ele está em convenções internacionais. Eu sou da OIT, que é uma agência das Nações Unidas, e as convenções também falam de trabalho forçado. Existe uma convenção específica sobre trabalho doméstico, que é a Convenção 189, e eu preciso dizer que essa convenção ela só existe, boa parte, por conta das trabalhadoras domésticas do Brasil. Principalmente das mulheres trabalhadoras domésticas do Brasil, que se mobilizaram muito politicamente, que se organizaram, que conseguiram ir até Genebra para brigar para que essa convenção fosse aprovada. E essa convenção ela é extremamente importante, porque ela diz, resumindo, que todos os países têm que reconhecer o trabalho doméstico com todos os direitos assegurados a qualquer outra profissão. Não pode haver nenhum tipo de separação, discriminação ou menos direitos para a categoria de trabalho doméstico. E o Brasil ratificou essa convenção. Então, é importante a gente saber que a gente não pode mais, pela legislação internacional, retroagir, ou seja, perder direitos que a gente veio adquirindo com as novas legislações. Então, talvez esses casos que tenham aparecido agora seja até uma informação de que a rede está funcionando. E talvez as pessoas tendo ido para casa, ou seja, algumas pessoas precisando voltar para suas casas, tenham feito também com que mais vizinhos estejam presentes e as pessoas possam denunciar. Então, para finalizar, o que eu quero fortalecer é que, além de todos esses temas, algo que é fundamental para que não tenhamos mais trabalho análogo à escravidão no trabalho doméstico, é que a gente fortaleça todo o processo de sindicalização, que a gente fortaleça a organização sindical das trabalhadoras e dos trabalhadores domésticos. É através desse fortalecimento dos sindicatos, das federações, das categorias, de líderes importantes, que a informação vai correr.
tem um desafio muito maior, que é uma categoria que está espalhada, naturalmente está em domicílios, é diferente de categorias que trabalham juntas. Então, tem uma dificuldade imensa de se reunir, de se falar, e talvez a pandemia também traga isso, que são possibilidades de trabalhar pelo celular e de se conversar e de mandar mensagem, e a gente possa aproveitar essas tecnologias para se comunicar mais. Então, a última coisa a dizer é isso, realmente é extremamente importante que todo mundo crie uma consciência do quanto precisa ser organizado e quanto precisa fortalecer os sindicatos e as federações. Muito obrigada. Obrigado, doutora Thais. A sua fala foi muito exitosa, muito pertinente, muito boa. A senhora tem toda a razão quando diz que não é agora que sempre existiu o trabalho escravo, no antigo com a chicotada, e agora análogo, né? Ou seja, como você diz, análogo quer dizer parecido, né? Com o trabalho antes da chicotada, mas a chicotada ela vem de várias maneiras, né? De várias maneiras, de vários ritmos, inclusive as jornadas excessivas é uma delas. Então, quero lembrar mais uma vez que estas lives da federação são umas lives de solidariedade, estamos arrecadando fundo para ajudar as companheiras que estão precisando. Então, vamos para a última, quinta e última fala, que é com a grande nossa parceira, Jana Silveira. Então, eu vou repetir aqui as perguntas para a Jana, que ela pode também não ter... as três frases, né? Por que falar de trabalho análogo à escravidão e não simplesmente de trabalho escravo? E como isso se vê no trabalho doméstico hoje em dia? E quais são os elementos pertinentes que permitem fazer essa caracterização. Pego você, Jana, a fala. Obrigada, Bel, obrigada, Francisco, sempre um grande prazer estar com vocês, eu fico com muita saudade do nosso trabalho conjunto lá no Brasil. Bom, estou aqui, já que eu acho que os palestrantes anteriores abordaram muito bem os elementos da questão que foi colocado para nós, desde a perspectiva do Brasil, vou tentar fazer meus comentários desde a perspectiva do trabalho doméstico migrante, desde uma perspectiva um pouco mais internacional, porque eu, por mais que ter coração brasileiro, eu sou americana e eu estou atualmente morando nos Estados Unidos nesse momento. Bom, sobre a questão do trabalho doméstico migrante, é um fenômeno com muito peso. Ou seja, estamos falando de mais ou menos 67 milhões de trabalhadores domésticos no mundo, e dessa quantidade, 18 milhões, ou seja, quase mais de 20% de todas as domésticas no mundo são domésticas migrantes, com a maior parte trabalhando, obviamente, nos países do norte, a América do Norte, Europa, e também os países do Meio Oriente, né? E a problemática que as domésticas, ou seja, não migrantes, têm que encarar, ou seja, para poder ter seus direitos respeitados, ou seja, o que é o isolamento dentro das casas, a desvalorização do trabalho doméstico em si, ou seja, essa desigualdade tão grande entre o patrão e a trabalhadora, todo esse legado da escravidão. Você tem tudo isso, ou seja, com a trabalhadora doméstica migrante, mas outros elementos também. Obviamente, a migrante não tem o mesmo apoio, a mesma rede social, rede familiar que uma doméstica nativa tem. Em muitos casos nem fala idioma local, ou seja, e tem muitos países que liga a questão do visto à sua situação empregatícia. Então, aí, se uma trabalhadora está enfrentando questões de assédio no trabalho, violação dos seus direitos, se ela tenta sair do trabalho, ela pode já ficar indocumentada do país, ou seja, perder não só seus direitos trabalhistas e direitos econômicos, porque perderia seu salário, mas também perderia seus direitos cidadãos, ou seja, seus direitos civis e políticos também. Então, esse é um sistema muito comum, inclusive tem vistos especiais, inclusive em países avançadas como
como Inglaterra, que é para trabalho doméstico migrante, né? Mas que coloca essas companheiras em situações muito, muito precárias. Ou seja, e qual é e outro elemento que faz que a situação dela seja mais precária ainda e mais aproximando o trabalho doméstico análogo à escravidão, é que também sua capacidade de formar e participar em sindicatos é muito mais reduzida. Ou seja, em muitos casos, aí você tem só a possibilidade de formar associações que, enfim, que não pode ter conotações políticas, porque normalmente migrante não pode, em muitos países, não pode participar na vida política ou eleitoral ou partidária do país, ou seja, por ser migrante e não ser um cidadão do país. E também tem, e obviamente, toda essa problemática é ampliada mais ainda na pandemia. Por quê? Porque por muitos países as fronteiras estão fechadas, ou seja, os voos cancelados. Então, uma doméstica, tem muitos casos relatados de domésticas em outros países, no Meio Oriente, na Europa, nos próprios Estados Unidos, tentando voltar e não consegue. Então, aí, em muitos casos, os únicos bases de apoio são precisamente essas associações. Em alguns casos, eles conseguem algum apoio dos consulados, das embaixadas, pois muitas vezes, dependendo, se eles vêm, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, você tem muitas domésticas que vêm de países na América Central, como Guatemala, Honduras. Os consulados, o próprio consulado não tem muito recurso para os países serem pobres, então o consulado não tem capacidade de ajudar essas companheiras, ou seja, em situações tão graves, ou seja, e nessas situações tão inéditas que estão se apresentando na pandemia. Então, aí, realmente é uma coisa muito difícil, ou seja, só para... também não quero estender muito, porque eu sei que eu sou a última palestrante, e aí foi muito tema já falado, mas só para vocês terem uma ideia, aqui nos Estados Unidos, temos mais ou menos 3 milhões de domésticas que trabalham em tempo integral como doméstica, como sua profissão principal, e que tem uma patroa do setor privado, porque também temos outro categoria de doméstica, como cuidador de idoso, que recebe um subsídio do Estado, e aí tem mais direitos, porque inclusive tem até o direito de negociação coletiva. Mas a doméstica que tem uma empregadora privada, do setor privado, empregadora do pessoa física, não pode formar sindicatos, não tem todos os direitos contemplados para os trabalhadores de outras categorias, não tem direito de negociação coletiva, tem apenas o direito a salário mínimo. E claro que, mais uma vez, aí vem essa questão da fiscalização que vira muito difícil nessas situações, sim, sindicatos e apenas com associações para fazer essa fiscalização. A resposta que foi encontrada, inclusive, foi fazer um trabalho político para conseguir que os próprios estados, ou seja, estabelecem leis especiais para as domésticas, se chama digamos, categoria, uma lei especial de direitos para as domésticas, ou seja, um pouco como a PEC das domésticas, só que aqui não tem uma lei federal, é por estado. Então, aí são, hoje em dia, 7 estados com essas leis estaduais que tem subido o patamar de direitos das domésticas, inclusive para as migrantes, e, de fato, foi em muitos casos, essas associações de domésticas migrantes que tiveram um papel muito importante na aprovação em todo o trabalho político para conseguir essas leis para toda a categoria de domésticas. Por exemplo, inclusive, uma história... em Massachusetts, o estado de Massachusetts, no norte do país, tem uma grande população de domésticas brasileiras migrantes, e elas têm uma associação que lutaram muito para conseguir essa lei especial para as domésticas. Então, aí eu vou ir concluindo, falando que, por mais que aí tem essa situação de precariedade extrema, que em muitos casos aproxima o trabalho análogo escravo, nessas domésticas migrantes, nos Estados Unidos e nos outros países, mesmo assim, elas têm essa capacidade de lutar. Então, aí eu só quero reiterar um pouco o que foi a última parte da fala da palestrante anterior,
a organização sindical ou outras formas que se os sindicatos não são permitidos por lei é muito importante. E no Brasil, vocês são privilegiadas, porque podem formar sindicatos. Em alguns casos, podem até fazer negociação coletiva. Vocês têm uma federação sindical muito forte, com presença em quase todo o país. Então, é muito importante que as pessoas fortaleçam e participam, porque o sindicato são vocês, ou seja, o sindicato não existe sem a participação direta da própria doméstica. Então, aí meu chamado é isso, ou seja, para as pessoas contribuir esse fundo solidário e contribuir via o sindicato, porque assim fortalecemos o sindicato como base de apoio para toda a categoria. E aí, para terminar mesmo, eu só quero dizer, ou seja, eu acho que essa experiência horrível da pandemia, se a gente termina com alguma lição, ou seja, depois, é realmente para mostrar a natureza tão importante, tão essencial, o que é o trabalho doméstico. Ou seja, só para dar um exemplo, aqui nos Estados Unidos, que aqui é muito mais caro, por exemplo, as pessoas ter doméstica, tempo integral em casa, ou ter babá. Houve uma pesquisa, mais de 60% das mães, ou seja, que ficaram sem nenhum tipo de apoio, sem babá, sem escola para as crianças, mais de 60% das mães nos Estados Unidos estão com crise de saúde mental. Por quê? Porque não tem essa ajuda. Ou seja, elas mesmas, as mães, os pais, assumindo todo esse cargo de trabalho doméstico, ou seja, sem ajuda de uma trabalhadora, uma profissional. Então, aí eu acho que isso mostra que o trabalho doméstico é essencial não só para a saúde física, ou seja, mas também para a saúde mental das pessoas, das famílias. Então, vocês, domésticas, ou seja, deveriam se valorizar muito, porque é um trabalho que realmente forma a base da sociedade, nossa saúde física e mental. Então, por isso, parabéns e vamos à luta. Jana, a gente só agradece, nós nos valorizamos, quem precisa nos dar valor é a sociedade em que nós trabalhamos, né, a classe de trabalhadoras. E aí a gente pensa, nós que temos uma lei, lutamos para que ela seja colocada em prática, imagina as companheiras lá, né, que nem isso elas têm, é bem emblemático, né, quando a gente vê a gente aqui, a gente pensa que elas estão lá pior do que a gente aqui. Imagina as imigrantes, né? As imigrantes que estão em países distantes, que não têm como sair e são obrigadas a se colocarem a trabalhar, a fazer o trabalho forçado e o trabalho análogo também, até pior, porque sem receber e sem poder sair do seu país. Então, a gente só quer agradecer a todas as companheiras e passar para considerações finais. Francisco, pode falar se você quiser. Passar para as considerações finais, eu acho que com quem começou, né? Pode ir, Francisco. Pronto, não, aguardar as companheiras chegarem para fazer juntas, né, as considerações finais, né, e falar que, de fato, eu costumo dizer que quem tem que se vergonhar não somos nós, quem tem que se vergonhar é a sociedade que faz o que faz com a nossa categoria, né, nós não temos nenhum motivo para ter vergonha do que fazemos, nosso trabalho é muito digno, sem o nosso trabalho a sociedade não trabalha. Com certeza. Eu acho que a Luana vai fazer as suas considerações, que ela aqui começou, né, Luana? Doutora Luana. Não, sem doutora, só Luana mesmo. Luana, pronto, Luana. Fique à vontade. Eu queria, primeiro, parabenizar mais uma vez a Finatrade por estar fazendo essa sequência de lives nesse mês, que é um mês simbolicamente muito importante, né, para a categoria toda, mas queria parabenizar a Finatrade e o conjunto das trabalhadoras domésticas por estarem fazendo muitas vezes o papel que o Estado não faz, né, seja na oferta de cuidados para a sociedade, quer dizer, a gente estava falando agora, né, Jana trouxe muita discussão, Isabel também, quer dizer, o trabalho doméstico e de cuidado, seja ele remunerado ou não, ele é um trabalho essencial para a reprodução da vida. E, como tanto, ele é a responsabilidade de todos, né? Das famílias, das mulheres, dos homens, do Estado, do mercado, de todo mundo. No Brasil, no caso do Brasil, a gente tem um Estado que praticamente não se envolve
no trabalho de cuidados, não desenvolve políticas de cuidados. E as trabalhadoras domésticas, em boa parte, para aquelas famílias que têm condições de pagar por esse serviço, porque vivemos numa sociedade desigual, em que salário é capaz de pagar salário, né? Acabam suprindo essa oferta de cuidados que o Estado não faz. E as trabalhadoras domésticas mostraram, mais uma vez, no começo da pandemia, eu lembro bem nos primeiros meses, quando muitas começaram a perder suas ocupações, ou foram afastadas sem remuneração, a pandemia ainda muito no começo, e as trabalhadoras se organizaram, como continuam organizadas, né, para levantar cestas básicas, arrecadarem, ajudarem umas às outras, naquele momento muito difícil ainda, em que ainda não existia nem o auxílio emergencial, que é um auxílio que vai, que reduz, que some, que volta pequeno. Então, uma organização que as trabalhadoras não deixam de ter, e eu queria reforçar o que a Jane falou, de parabenizar as trabalhadoras domésticas e a organização. Eu acho que, como o Thaís colocou, a organização sindical é fundamental. As denúncias que estão chegando agora, uma grande quantidade delas chegam por meio dos sindicatos, né? As trabalhadoras estão conhecendo cada vez mais os sindicatos das trabalhadoras domésticas. Acho que a gente pensar aí 10 anos atrás, a gente não tinha nem um terço da visibilidade que os sindicatos de trabalhadoras domésticas têm hoje, né? Então é uma categoria que está cada vez mais mobilizada, já é uma categoria que tem a sua organização desde sempre, né? Mas eu acho que tem conseguido, a despeito de todos os entraves, né? A gente pode, enfim, pensar em todos os entraves que são colocados pela sociedade, a organização da categoria em sindicatos e a organização sindical de forma geral no Brasil, apesar de todos os entraves, tem conseguido se fazer cada vez mais presente. E eu acho que isso se mostra no fato de que as trabalhadoras estão indo atrás dos sindicatos procurar ajuda, né? Quando se identificam numa situação, seja em trabalho análogo à escravidão, seja quando estão se sentindo, de alguma forma, em situação de exploração no seu ambiente de trabalho, né? Só queria finalizar dizendo que, para a Juliane, que eu não acho que não exista a fiscalização, acho que existem normas e procedimentos, o que eu acredito é que ela é insuficiente e talvez um pouco inadequada para o tipo de trabalho que é o trabalho doméstico. Talvez o fato da gente, como você disse, a fiscalização como ela existe hoje, ela tem muitos entraves. Quem denuncia, se ela se baseia na denúncia da trabalhadora, é evidente que a identificação está ali, né, está colocada. Né? Quem é que pode estar denunciando aquilo? Ou é a trabalhadora ou é uma trabalhadora da vizinhança, enfim, é muito... eu acho que é ainda muito insuficiente para lidar com os dilemas da categoria. A gente fala de uma categoria, como você mesmo mencionou, né? Que está em 70% da informalidade, quer dizer, a gente não consegue sair... nos melhores momentos do trabalho doméstico, da formalização, a gente falava em 33% de formalização, que foi nos anos ali entre 2008 e 2010. Hoje a gente fala... Agora, depois da pandemia, a gente está falando de 26%, 25% de formalização, porque as trabalhadoras estão conseguindo voltar a ter ocupação, voltam como diaristas, né? Não estão voltando como mensalistas. Então, é uma informalidade muito grande. A gente precisa de cada 100 trabalhadoras, 25 só têm acesso a algum direito, né? Quer dizer, acho que a gente precisa pensar em estratégias que nos permitam chegar a essas mulheres, talvez de forma mais ativa, e não depender tanto da denúncia, porque a denúncia tem todos esses limites, né, que foram colocados aqui. Mas, enfim, eu acho que é o grande desafio do trabalho doméstico, sem dúvida, a questão da fiscalização, da gente estabelecer rotinas, normas e procedimentos que sejam, de fato, capazes de atender às especificidades do trabalho. Como a Milena disse, a questão de colocar as lentes de gênero possa ser, né, de trazer que o privado também é público, como enfim, essa frase tão... que marca tanto a história do feminismo, né, no mundo, possa ser uma forma da gente começar a pensar em outras estratégias e tentar mudar esse cenário de informalidade e de exploração, que é muito permanente, é tristemente permanente, né, e os processos de pandemia, enfim, qualquer crise econômica que venha, só vai fazendo reforçar e nos faz retroceder vários passos, e assim a gente fica andando de pouquinho em pouquinho, né. E, enfim, é isso. Muito obrigada pelo convite, eu aprendi bastante. Queria agradecer muito a todas as companheiras que apresentaram aqui também, a Isabel, a Francisco, Cleide, Luísa, Luiz e todas que estiveram aqui com a gente hoje. Muito obrigada pela oportunidade. Foi uma noite muito especial. A gente aqui agradece a sua presença.
A próxima, quem foi? A próxima pessoa foi a Thaís? Não, foi Juliane. Juliane. Isso. Pode fazer a sua fala de considerações. Tá certo. Bom, nas minhas considerações, eu gostaria de dizer que realmente foi um debate enriquecedor. Eu já atuo nessa área de enfrentamento ao trabalho escravo como um todo há quase 20 anos, e cada vez aprendo mais. Eu acredito que uma reflexão muito importante que foi trazida aqui hoje foi a questão da percepção do que é o trabalho doméstico e a sua importância para a sociedade. Então, para partir disso, a sociedade amadurecer, na sociedade que eu digo, a sociedade como um todo, então se conseguir identificar a superexploração que configura o trabalho escravo nesses ambientes domésticos. A fiscalização realmente tem todas aquelas dificuldades que eu falei de forma muito rápida, né? Nosso tempo hoje é curto. Esse assunto, ele poderia levar horas e horas de debate, horas e horas de esclarecimentos, mas, assim, a invisibilidade do trabalho doméstico realmente é uma dificuldade muito grande, que dificulta bastante a fiscalização. Veja, a atuação do Ministério Público do Trabalho em grupos móveis de enfrentamento às denúncias de trabalho escravo, ela já tem cerca de 25 anos, pouco mais de 25 anos, mas apenas a partir de 2017, vejam, a partir de 2017 que a gente começou a identificar e caracterizar o trabalho escravo doméstico. Foram atuações muito emblemáticas e que se tornaram ícones, exemplos, na Bahia e em Minas Gerais, e a partir de então, o Ministério Público do Trabalho parou para observar. Até então, a grande maioria dos trabalhadores resgatados de condições análogas de escravos eram homens, trabalhadores rurais, poucas mulheres, nenhum doméstico. Aí a questão de gênero, né, que também foi mencionada aqui nas falas. Então, eu acho que o Ministério Público do Trabalho também amadureceu junto com os órgãos de fiscalização e começou a ter essa percepção. E, a partir de então, com a visibilidade que se deu a esses casos, com a ampla divulgação, de se jogar hoje na internet, esses casos, eles saltam já nas pesquisas, ali quando se faz uma busca na internet, que a sociedade, então, passou a perceber a ocorrência desses casos, a existência dos órgãos de fiscalização e começou a denunciar, porque, infelizmente, ainda a gente percebe, não só na sociedade como um todo, mas também em agentes de fiscalização, né, e aí é preciso que se diga, aquela coisa de que a pessoa trabalha há 30 anos na mesma família, ela está inserida no ambiente familiar, é como se fosse da família, fosse excludente, né, fosse isentar aquele empregador de remunerar aquele trabalho, que é um trabalho digno e tem que ser remunerado como um trabalho de outra natureza, não é? Então, esse caso que eu falei de Minas Gerais, de 2017, ele gerou pela primeira vez a inserção de um empregador doméstico na lista suja do trabalho escravo. Foi um grande marco. E, a partir de então, começou a proliferar, né, a quantidade de casos no país. Então, essa reflexão final que eu trago, assim, é necessário um amadurecimento, é necessário separar aquilo que foi dito aqui, as questões de afeto, que ainda confundem a sociedade, os empregadores, os agentes de fiscalização, e esse amadurecimento, essa separação da relação do que é trabalho, do que é afeto, do que é família, tem que ser feita, tem que ser intensificada, e tem sido feita com muita propriedade pelos sindicatos, pelos próprios trabalhadores, pelas instituições, a FENATRAD, enfim, tem sido feita, tem sido trazido a lume nessa questão, mas ainda precisamos falar sobre isso mais e mais. Eu agradeço imensamente a oportunidade, é uma verdadeira oportunidade trazer aqui a fala do Ministério Público do Trabalho,
dizer que o Ministério Público do Trabalho tem olhos para essa questão, está atento e está não só atuando com as denúncias que a gente recebe, mas também debatendo intensamente outras formas de identificação da superexploração do trabalho, principalmente, em especial, trabalhadores domésticos. Existem observatórios de trabalho escravo que a gente está desenvolvendo, existe participação ativa do Ministério Público do Trabalho também na rede de atendimento aos trabalhadores, na rede de assistência, e assim a gente vai cada vez mais descobrindo essa situação, enfrentando e, quem sabe, um dia, erradicando. Certo? Muito obrigada. Obrigada a todas as companheiras que palestraram, foram ensinamentos riquíssimos que eu levo para a minha atuação. Agradeço, doutora Juliane, e não se preocupe que a senhora vai ter um tempo maior, viu, nas próximas lives para falar para falar com a gente. Não se preocupe que vamos nos chamar um tempo maior. E também, eu não devia, mas eu tenho que dizer que os auditores fiscais não considerava as mulheres que cozinham também nesses locais que eles encontravam, né? Porque elas também estavam lá com esses homens, né? Então elas também eram consideradas o trabalho escravo, porque elas estavam lá também cozinhando na degradação junto com eles também, né? Então elas também não levavam em consideração que as mulheres que estavam lá também faziam parte do trabalho escravo. Então, antes de passar a fala para Jana, que depois eu vou deixar com o Francisco, quero dizer mais uma vez que essa live é uma live solidária e que estamos solidária de arrecadação de alimento, recursos para passar para as trabalhadoras domésticas que estão no momento de dificuldade. A fala é com você, Jean. Milena, a fala é com você, Milena. Oi, Maria Isabel, muito obrigada, né? É um prazer imenso, assim, uma alegria sempre ouvir você, né? Com sua ênfase, toda a sua sabedoria construída aí no decorrer dos anos, né, de seu exercício no trabalho doméstico, na organização sindical. Assim, eu sempre aprendo muito com você, muito com Creuza, com Luísa, né, com Shirlene, assim, com todas as mulheres da FENATRAD, que, para não ocupar meu tempo, o restinho aí de tempo que eu tenho para colocar algumas questões, assim, eu faço um coraçãozinho, assim, do prazer que é e da alegria de conviver diariamente com cada uma de vocês, né? Um aprendizado constante, né? E diário, assim, um aprendizado de vida, né? Para mim, também para minha filha, né? Que por conta da convivência, ela fala, mãe, mas como assim, criança trabalhar? Aí eu vou contar para ela, né, o caso de criança, ela disse, não, mas isso não pode ter existido, né? Criança não trabalha, né? E aí ela sempre lembra de Creuza, da história de Creuza com o aprendizado do trabalho doméstico infantil, né? Do enfrentamento ao trabalho doméstico infantil. Sim, e eu, nesse tempo que me resta, eu gostaria de ressaltar, né? Trazendo assim, que acho que a pandemia desvelou, né, o quanto o trabalho doméstico, né, principalmente no caso do Brasil, principalmente o remunerado, né, e também o não remunerado, ele além de precisar de toda a visibilidade, de ser reconhecido, né, acho que ela elevou a uma condição assim de uma categoria estruturante da sociedade, né, no mundo todo, né, a categoria, o cuidado, né. Todas as profissões, se não fossem essas profissões, né, que envolvem o cuidado, né, das trabalhadoras domésticas, das mulheres que cuidam, né, também dentro de casa, que tiveram que estar aprendendo a ensinar, né, dos professores e professoras, dos profissionais de saúde, dos cuidadores de idosos, cuidadores de pessoas com deficiência, assim. Acho que tudo isso, a pandemia, ela eleva essa categoria, o cuidado, como uma categoria estruturante, né? Na minha opinião, que eu acho que a gente precisaria se debruçar também sobre isso, em termos de estudo, né? De desenvolvimento de alguns dados em relação a isso, né? E em relação às questões do trabalho doméstico na condição análoga à escravidão, né?
Acho que esse elemento do afeto, nós precisamos também se atentar a isso, né? Das amarras que é isso. Eu vi no chat que a Maria Isabel, lá do Rio de Janeiro, comentava que sempre, né, parte da trabalhadora doméstica tem essa preocupação de ter o afeto, do cuidado com as pessoas da casa com quem trabalha, mas não recebe isso de volta, né? O quanto esse elemento ele se torna, né, digamos, uma arma psicológica na forma de estar manipulando, né, a permanência da trabalhadora doméstica nesse ambiente em relações não saudáveis de trabalho, de degradantes, né, e de exploração mesmo que não se configure, né, a condições análogas à escravidão, mas você tem uma condição de trabalho em jornadas que pode ser exaustivas ou de superexploração do trabalho doméstico mesmo, né? Então, nós precisamos estar sempre atentos a isso e também desenvolver campanhas, né, de conscientização dos direitos para as trabalhadoras domésticas, né, e o quanto ainda se requer dos profissionais, né, e das profissionais que atuam com essas demandas, né, principalmente no mundo jurídico, da necessidade de conhecer as especificidades do trabalho doméstico, né, de quem são as trabalhadoras domésticas, para poder fazer não só o combate, né, mas também desenvolver atividades de prevenção, né, nisso. E aí, né, que ainda é muito arraigado toda essa cultura, né, de tirar da criança que é dada para uma família, porque ela vai com a promessa de cuidar, com a promessa de que a criança vai estudar, de ter uma vida melhor, né? O quanto isso pode, nesse período da pandemia também, a gente ter de volta, né, crescimento ou novos casos de trabalho doméstico infantil no Brasil, né? Acho que também é uma outra necessidade de olharmos isso, né? E um elemento também, assim, que talvez a gente não tenha tocado, e também não dê tempo nesse momento, né, que também traz até dor, né, que é uma própria característica que está envolvida, que talvez não tenha nos outros casos de trabalho doméstico, né, não esteja nem presente também no conceito, que é a questão da violência sexual, né, que as mulheres, né, principalmente no trabalho doméstico, estão submetidas, né, sujeitas, né, ainda a esse tipo de violência, né, ou da violência patrimonial, que eu fiz preparando a fala, né, as reflexões para essa live, então eu fui rever os casos que tinha, né, descritos tanto no relatório, quanto também em notícias, e é muito, muito comum casos assim de que, diferente dos outros casos de trabalho escravo, da exploração patrimonial, né? É o auxílio emergencial, que a família disse que a trabalhadora não tinha direito, quando foi ver lá, estava sendo sacado, né? O casamento, né, feito com um familiar, como foi o caso de Madalene, que faz uso da pensão, uso da aposentadoria, de BPC. Então, assim, todos esses casos que estão emaranhados no trabalho, né, no trabalho doméstico, nessas condições tão degradantes, né? E uma outra questão, assim, que é crucial, que falta, né, vendo todos esses casos, assim, é que as denúncias, os casos de violência do trabalho em condições análogas à escravidão, eles se revelam muito pela denúncia, né, e denúncia anônima. Desses casos que tem, assim, no banco que a FENATRAD, né, tem acompanhado, somente um deles é que chegou por denúncia da própria pessoa, né, que foi o caso de Valdirene da Bahia, né, que ela é instruída, né, depois de procurar a polícia militar, por ficar perto do bairro onde ela morava, ficar perto do sindicato, ela conseguiu chegar ao sindicato, né, e receber o acompanhamento pelo sindicato para sair da situação de trabalho, né, análogo à escravidão que ela se encontrava, né, de exploração que ela se encontrava.
e com muita persistência do sindicato, principalmente de Creuza, né? Mesmo o caso, por exemplo, de Gabriele, foi uma denúncia via 180, né? E demonstra também de todas as dificuldades que ainda necessitam ser discutidas, né? Que é a reparação desses casos. Acho que é muito mais difícil, né? Rever esses direitos, ter essas questões reparadas, como no caso de Gabriele, né? De Gabriela, que não teve nenhuma reparação por parte do Estado, mesmo a condenação por questão pela reclamação trabalhista ainda se encontra em fase de execução, e somente agora que conseguiu conseguiu que o patrão fosse condenado, né, os empregadores fossem condenados a descontar um percentual da aposentadoria do patrão, assim, somente agora, depois de quase já mais de 12 anos, né, de decisão. Então, tudo isso precisa de um olhar diferenciado, assim como a gente precisa, e é muito louvável, né, que a FENATRAD esteja nesse ano, infelizmente, segundo ano da pandemia, trazer e colocar esse tema do trabalho escravo, né, no trabalho doméstico, como um tema prioritário, porque nós precisamos, sim, enfrentar essa discussão da fiscalização do trabalho doméstico, né? Nós precisamos, porque as discussões que ocorreram no Congresso Nacional entre 2014 e 2015 para sair a Lei Complementar 150, certamente, assim, não se teve espaço de discutir. Ou era aquilo que o Jucá estava propondo, que foi basicamente o que se tinha na instrução normativa do Ministério do Trabalho ali, ou não era nada, né? Então, se ficou com aquele pouco, assim, do que foi. Mas, em algum momento, isso precisa ser discutido, né? Ser proposto novas discussões. Se tentou isso em 2018, nessa aproximação que a FENATRAD teve com a Comissão Nacional do Trabalho, de Erradicação do Trabalho Escravo, mas que não se concluiu por toda essa mudança que houve no governo, né? Inclusive, isso está como recomendação. Se não se conseguir isso pela via do Congresso Nacional ou pelo Executivo Federal, de encontrar formas em discussões com o Ministério Público do Trabalho, ou localmente, assim, de formas alternativas, para poder contornar essa falta, né, esses empecilhos que a fiscalização, do jeito que está regulamentada, ela ainda não se adequa à realidade do trabalho doméstico, né? E a outra, assim, é uma necessidade, né, de nós podermos estar com o Ministério Público do Trabalho, com a OIT, né, com todo o acúmulo que os sindicatos que acompanham essas discussões, né, que vivenciam isso, né, como o sindicato do Maranhão, o sindicato da Bahia, né, que tem percursos nesses acompanhamentos, de se ter a produção de dados, né, sobre o trabalho doméstico em condições análogas à escravidão. Se já é difícil para as outras, né, a produção desses dados, né, de banco de dados, em relação às outras formas, né, que vem sendo, como a doutora Juliane colocou, só recentemente é que a DETRA e o Ministério Público, o Grupo Móvel, se depara e tem atenção para as questões do trabalho doméstico, né, em condições análogas à escravidão, nem sequer a trabalhadora, a mulher que estava fazendo aquele mesmo trabalho lá nas condições, em uma fazenda, ela era vista como também na condição, né, de escrava, né, que estava propondo, que estava fazendo ali o trabalho, era realizado, assim, ainda se tem essas dificuldades de dados, nós precisamos também criar essas bases de dados e reunir, no mínimo, reunir as informações que nós temos, né, sobre esses casos, dar nome a esses casos e lembrar as histórias dessas mulheres, né, para que elas retomem também sua condição de sujeito, como no caso da Valdirene, que hoje é uma liderança sindical. E, para encerrar, eu deixo aqui meu agradecimento e alegria de estar participando mais uma vez de uma live, né, parabenizar a FENATRAD por esse conjunto de lives que vai vir no decorrer do mês de abril.
né, em alusão ao dia 27, Dia Nacional da Trabalhadora Doméstica. Parabéns a todas, né, principalmente pelo trabalho e empenho, né, desenvolvido na pandemia, que tem sido, como a Luana disse, né, a resistência, a garantia de existência de muitas das trabalhadoras domésticas, que se fosse esperar pelo Estado, né, não teria essa garantia de vida. Muito obrigada. A gente aqui agradece, doutora Milena, por as suas considerações, muito valiosas. E antes de passar para o Francisco, você colocou que as companheiras elas têm um cuidado bem grande com as pessoas em que elas trabalham. Com certeza, tanto com as pessoas como os animais. Quando a gente pensa no caso da Mirtes, né, que segurou ali o cachorrinho, né, até mesmo ela vendo o filho dela ali estendido, morrendo ali praticamente no chão, e segurou o cachorrinho porque ela estava com cuidado para que o cachorro não fugisse, né, dela. Então, o cuidado é com tudo da casa, com tudo da casa. Eu trabalhei 30 anos e eu sei disso, ou mais. Com relação ao trabalho infantil, eu quero, para sua alegria, eu hoje me reuni com o FEPETIMA, nós temos um assento no FEPETIMA, a gente é muito, porque como as coisas estão devagar, é pouca pessoa, então a gente continua nós continuamos aqui com o FEPETIMA, Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, e estamos voltando, inclusive dia 27 vai ter uma live, mais cedo do que a nossa, que é a última live nossa, né? 27 vai ter uma live aqui com o Ministério do Trabalho, o FEPETIMA, vários, Ministério Público, Unicef, vai acontecer essa live às 15 horas. Se eu puder passar o link, né, vou passar com certeza para a federação, ver se ela comparece, para ver se ela assiste. Então, eu passo aí a fala aí para o Francisco. Bem, pelo adiantado da hora, eu vou passar imediatamente a fala para a doutora Thais, né, para que ela possa fazer suas considerações, seus 5 minutos de considerações. Vou até ser mais rápida. Francisco, Isabel, muito obrigada. Obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, por estar aqui com minhas colegas, Milena, Jana, as outras que já saíram. Eu só tenho alguns pontos para finalizar, porque esse tema é um tema que não acaba nunca, porque a situação não acabou. Então, enquanto a situação da exploração do trabalho doméstico persistir, ainda acontecer, a gente vai precisar falando e vai falar e vai ter assunto, e a gente está aqui para fazer isso, para trabalhar junto e para se fortalecer cada vez mais. Eu queria retomar só o ponto que todo mundo fala muito quando fala do trabalho doméstico, que é sobre o afeto, né? E esse afeto, ele é uma pegadinha imensa para o jogo de poder, de violência e de controle. Porque o afeto, o cuidado, a gente tem quando a gente faz um bom trabalho, em todos os lugares. E ele jamais pode ser confundido como um mecanismo de controle. E isso acontece muito na sociedade, especificamente na sociedade brasileira, de colocar, às vezes, uma culpa muito grande na pessoa. Olha, eu te dei, eu fiz, eu te ajudei. E aí você usa de uma situação desigual para explorar alguém. Então, uma das coisas, por isso que eu falei tanto da sindicalização e do fortalecimento sindical, porque o sindicato diminui a situação de desigualdade. Toda vez que você está num trabalho que tem alguém que te contrata e alguém que é contratado, em geral, quem contrata tem um pouco de poder, porque pode decidir ou não seguir com o contrato. Mas quando você tem um sindicato forte junto daquela categoria, é mais fácil que você negocie, que você esteja empoderado dos seus direitos, que você possa dizer o que deve e o que não deve, numa posição um pouco mais próxima da igualdade, que é onde a gente precisa chegar para diminuir com as violências e com as exclusões. Quando a gente fala do trabalho análogo à escravidão, também é importante falar do tráfico. O tráfico existe tanto internacional quanto nacional. O tráfico nacional para o trabalho doméstico é algo presente e ainda uma realidade fortíssima no nosso país. Fortíssima. A gente falou aqui antes, se apresentando, eu sou da Bahia, muita gente é da Bahia, e infelizmente eu sei que no meu estado a coisa mais comum é alguém de Salvador trazer uma criança ou adolescente do interior para trabalhar na casa. Isso é tráfico. Isso é tráfico de pessoas para trabalho doméstico. Isso é tráfico de criança, de adolescente, ou mesmo de pessoas adultas para o trabalho doméstico, quando essa pessoa vai
e não tem acesso, não tem direito até todo o seu acesso de liberdade, direitos assegurados, salários, etc. Então, é preciso também falar que existe o tema do tráfico, e o tráfico é algo muito presente como cultura. Eu vou estudar na casa, eu vou ter uma vida melhor, e você vai com a ideia de um benefício, mas quando chega lá, você está sozinha, sem família, sem conhecer a cidade, sem saber dos canais de apoio e denúncia, completamente isolada do mundo. E isso faz com que a situação de trabalho escravo aconteça com mais facilidade. E, por final, para finalizar, que bom que vai ter a próxima live sobre trabalho infantil, porque boa parte desse problema que a gente vive hoje, que é tão sério, que é de direitos humanos, que é de violação, vem desde a infância, o que se torna ainda mais grave, porque se uma pessoa adulta já tem sua possibilidade limitada de denunciar e de compreender o que acontece, uma criança ou adolescente tem uma possibilidade quase nenhuma de negociar e de saber o que está acontecendo e de pedir ajuda. Por isso é tão importante que a gente se mobilize para ajudar essas crianças e adolescentes, para que no futuro elas não venham estar também numa situação de análogo a escravo. Então, muito obrigada pela oportunidade, estou sempre à disposição. Um abraço. O trabalho infantil doméstico, viu? Francisca, você... Exatamente. Também. Pois é. Agradecer a doutora Thaís pelas suas considerações, né? Essa live está sendo um aprendizado para a gente, isso vai fortalecer a nossa luta. Passar a palavra agora para a nossa companheira Jana. Eu tenho a liberdade de chamar de Jana em função de toda a convivência que nós tivemos. A palavra é sua, Jana. Pois é, muito melhor. Companheira, não doutora, por favor, né? Não, eu acho que já foi muita coisa, já foi dito. Oh, peraí. Turn that down. Oh. Bom, eu também estou fazendo meu próprio trabalho doméstico com meu filho aqui atrás. Mas, enfim, eu acho que sobre o tema em si, do trabalho doméstico na escravidão, muita coisa já foi dita, um debate muito rico, eu também aprendi muito, agradeço imensamente a FENATRAD, em nome de vocês, Bel e Francisco, por esse convite. E só para resgatar um pouco o sentimento político do momento, né? Estamos uma barbárie quase sem precedentes, ou seja, na história brasileira e na história do mundo, ou seja, ou pelo menos na história recente, ou seja, estamos falando de todo um movimento de reduzir, digamos, direitos trabalhistas a um patamar menor do que o CLT, ou seja, um patamar dos tempos dos anos 20, antes do CLT, antes de Getúlio Vargas, não só para as domésticas, mas para todas as categorias. Ou seja, estamos num momento que a própria democracia está sendo ameaçada, ou seja, uma democracia que está sendo tutelada por militares e por milícias. Ou seja, estamos num momento que temos uma economia genocida, ou seja, com taxas de desemprego. Ou seja, eu fiquei pensando, eu vi uma manchete hoje por internet, um dos poucos setores que está crescendo em matéria de novos empregos é a construção de caixões. Ou seja, o que isso diz sobre um país e uma situação, uma conjuntura político-econômica sobre esse país? Então, realmente, o fato de vocês estarem aí nessa luta, organizando os lives, indo para a base, fazendo distribuindo cesta básica, conversando com as companheiras, mantendo esse trabalho de organização sindical tão forte em condições tão adversas, ou seja, em uma situação que realmente está levando tantos companheiros, companheiras, irmãos, amigos, primos, a adoecer e até morrer, ou seja, é uma coisa realmente louvável. Eu fico realmente muito orgulhoso de poder estar juntos com você, da maneira possível nessa luta, porque eu só quero, para terminar, nas noites mais escuras, as estrelas brilham mais fortes. Muito obrigada. Muito obrigado, Jana. Essa situação dá um nó na garganta da gente, fica sem saber o que falar. É muito triste a gente ver mais de 300 famílias agora chorando, 300 mil famílias chorando a morte de um ente querido. A gente quer aproveitar esse momento, inclusive, para manifestar aqui, em nome dos nossos sindicatos e da FENATRAD,
a nossa solidariedade, o nosso pesar pela morte, o falecimento de tantos irmãos e irmãs por todo o Brasil. E para finalizar aqui a nossa live, Bel, você quer fazer suas considerações? Agradecer, né, a todas, foi uma excelente live. Fico triste porque não iniciei, né, mas graças a Deus deu para chegar, deu para entrar, e uma riqueza de fala, viu? Anotei tanta coisa aqui, de cada uma, ainda bem que eu peguei a primeira, muito boa, muito aprendizado para levarmos para nosso debate também, né, entre nós aqui, e sabermos também trabalhar com essas falas aí, né, do Ministério Público, da OIT, da Jana, da Milena, foi muito interessante, e a gente só tem a agradecer por essa riqueza de falas que vocês trouxeram hoje, viu? Obrigado, em nome da federação, eu agradeço a todas. Uma boa noite e saúde para todas, nesse momento de pânico Exatamente. Que nós estamos vivendo, nesse momento de um país, um presidente genocida, calamitoso, misógino, racista, que a gente deve banir, fora Bolsonaro e seu povo misógino aí que está entre nós, assassino, quer saber só de armas. Exatamente. É isso, a gente Exatamente. Só agradece a todas. E dizer que essas falas, tudo que foi dito aqui, nos provoca a fazer uma nova live, convidar cada uma de vocês, a gente espera poder contar com vocês novamente para a gente continuar nesse aprendizado. Em nome da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, dos nossos sindicatos, de mais de 8 milhões de trabalhadoras domésticas, que carrega esse país nos ombros, faz a riqueza dessa nação. Muito obrigado a cada uma de vocês. Obrigada, boa noite. Boa noite. Coração, Helena, Jana, saudade. Beijo para todos. Minha categoria amada, muito obrigado pela boa noite, audiência meninas. De vocês. Uma boa noite. Boa noite, gente.